Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuando aqui a nossa tarefa de estudar. Eu já falei sobre aspectos internos e externos, sobre cuidar da cabeça, sobre cuidar do seu ambiente de estudos. Hoje eu quero falar sobre como é que você vai organizar os seus estudos. Primeira grande coisa é nós precisamos partir de uma determinada linha. Qual é? Nós precisamos ter em mente o seguinte: você precisa definir primeiro o foco do seu estudo. Como assim? Veja bem uma coisa. Se você tem interesse em fazer concurso para Tribunal de Justiça, é, qualquer um, né, no cargo de técnico, tem uma estrutura para fazer. Se você tem interesse em fazer INSS, tem outra estrutura. Se você tem interesse na Receita Federal, tem outra estrutura. Outra estrutura que eu quero dizer aqui é o seguinte: tem mais matérias. E a profundidade das matérias é maior. Então, você tem que ver aonde você quer chegar. Definiu isso? Show! Segundo passo. Agora vamos fazer duas coisas. Vamos estudar e vamos colocar no papel do ponto de vista de duas maneiras. A primeira é de cronograma. Então eu quero que você faça o seguinte. Pode ser no computador mesmo, no Word ou no Excel. Montar uma planilhazinha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo deixe livre para você descansar. Se houver tempo, evidentemente, nesse intervalo para a prova. E aí o que você faz? Coloca lá nesses 6 dias, distribui dentro do seu tempo livre, mas anote, isso é importante. Não deixa assim isso muito solto. Anote quais são as matérias que você vai fazer na segunda-feira. Digamos, você vai fazer de tarde. Segunda-feira de tarde, professor, eu tenho 6 horas para estudar. Então eu posso fazer 2 matérias de direito, constitucional e administrativo. Então dá 3 horas para uma, 3 horas para outra. Sabe, faça essa distribuição das matérias dentro desse cronograma. E não se preocupe se não ficar assim 100% a coisa exata, porque esse não é o momento de você se preocupar com isso. O momento agora que você tem que fazer é colocar no papel, porque depois você vai ajustando conforme as suas necessidades. Legal? Colocou no papel aí? Então distribuiu bem as matérias, está bem colocado aí. Ufa! Próximo passo, se você já tem o edital ou se você está estudando pelo edital mais antigo, que é edital que já foi. O que você faz? Pega o edital, lá na banca, pega o edital, copia o edital, vai no seu documento do Word aí no seu computador e despeja aí. Depois, aí no Word, que é o acompanhamento que você vai fazer, você vai diminuindo e deixando, sabe, um item embaixo de outro item, um embaixo do outro. Por quê? Porque vai ficar mais fácil de você controlar o seu estudo. Sabe por quê? Lembra do cronograma? Cada dia, cada vez, digamos, você vai estudar lá direito administrativo. Aí você volta a ver na sua planilha qual é a sequência. E aí dá um tique, dá um ok naquelas coisas que você já fez, para você ter uma organização equilibrada do que você já fez até aqui. Entendeu a lógica do negócio? Então essa planilha com o cronograma vai trabalhar junto com o conteúdo a ser estudado que está lá no Word. Essas duas coisas vão ter que andar juntas e vão casar. Isso para nós que vamos trabalhar com cronograma. Legal? Tem uma outra possibilidade, então a primeira é cronograma. Tem uma outra possibilidade que eu já quero adiantar aqui para te deixar bem à vontade e ver o que você tem para fazer, qual que você se adapta. Tente nos dois, que é estudar por matérias semanais. Professor, como é que é assim? Não é igual ao cronograma? Não. Aqui a gente faz da seguinte maneira. Nós pegamos de segunda a sábado, né? Sempre separando o domingo para você descansar. Acho que é importante. Aí de segunda a sábado você programa, coloca no papel também. Faz uma pequena tabelazinha do que é que você vai estudar naquela semana.
Mas isso você faz antecipadamente, você não tem lógica fazer um planejamento. Daí que você faz lá, coloca o seguinte: digamos que nós tenhamos 5 ou 6 matérias para estudar. Digamos que nós tenhamos as matérias básicas para estudar. Do direito constitucional, direito administrativo lá do direito, língua portuguesa, matemática e ou raciocínio lógico e informática. Digamos que sejam essas aí. O que você faz? Coloca as 5 para você estudar na semana. Digamos que você está com o tempo livre, digamos que por dia 2 horas. Aí você vai, coloca lá e vai fazendo na sequência, só que daí não é diário, aí é semanal. Professor, e quando terminar, nesse caso, nesse exemplo que você deu, na última matéria, na quinta matéria, o que eu faço? Eu paro? Não, retoma para a primeira até esgotar aquela semana. Legal? E aí, vai naquele arquivozinho do Word, tica lá, opa, estudei dentro de tal matéria, tal assunto, para você ter controle. Entendeu bem como é que faz? Então hoje aqui nessa aula eu coloquei 2 maneiras de você organizar os estudos. Não é metodologia de estudo ainda, mas 2 maneiras de você organizar o estudo. Usando sempre planilha, através de cronograma. 2, através da distribuição das matérias na semana. Sempre ressalvando, eu gosto de fazer isso, sempre ressalvando que é de segunda a sábado. Domingo você deixa para descansar. Se você quiser tentar, também no domingo não tem problema nenhum, mas eu acho muito salutar a gente reservar um tempinho na semana para o descanso, para o lazer. Bem, também eu falei aqui o seguinte, junto com essas 2 maneiras de organizar os estudos, a gente tem também um Word, né? Um Word, onde nós colocaremos ali o conteúdo a ser estudado. O conteúdo a ser estudado. Portanto, cada vez que eu for estudar aquele conteúdo, eu baixo ali. Eu anoto, eu negrito, não tem problema nenhum. Você pode fazer da maneira que você se interessar. Porque isto, lá no Word, vai possibilitar que você tenha um controle do trabalho, um controle daquilo que você está fazendo. Ufa, legal, a aula rendeu, isso é muito legal. Hoje eu falei sobre a organização no papel dos estudos, o planejamento, a colocada no papel daquilo que você vai fazer. Aguarde aí, tem mais aulas para você. Abraço, tchau, tchau!